Olá, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, sou farmacêutico, professor aqui da UFSM e fui convidado para falar sobre um assunto muito importante que é a assistência farmacêutica. Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre por que a assistência farmacêutica é uma política pública dentro do nosso país, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar que quando a gente está tratando de assistência farmacêutica, nós estamos falando de um produto que é essencial para a vida, né, para a manutenção da saúde, que é o medicamento, né? O medicamento, ele tem, né, todas as suas particularidades em relação à sua produção, o seu efeito, a sua forma de prescrição, sua forma de monitoramento, né? Eles também têm um custo associado, porque eles também têm uma proteção intelectual que você limita a sua produção a quem tem o domínio intelectual, a patente daquele medicamento. E com isso, ele consegue controlar o preço, né? Então, o custo de um medicamento, ele não envolve só a produção, ele envolve também essa proteção intelectual que tem o medicamento, mais a questão envolvida com o próprio marketing de propaganda que a indústria farmacêutica faz, né? E eles não necessariamente estão relacionados com uma melhora efetiva da saúde. Eles constroem muito vínculo, né? Porque quem tem o medicamento na mão, quem dá o medicamento, quem prescreve, tem um poder muito grande sobre quem recebe. Então, o medicamento ele também é um item político, né? Dependendo da forma como ele está sendo utilizado. E eles, apesar da sua comprovada atuação na relação da saúde, eles nem sempre trazem benefícios positivos quanto ao uso. Não é à toa que precisam de regulamentações para poder serem utilizados. Para entender um pouco melhor sobre a diferença do medicamento para os outros produtos e por que o medicamento precisa de um detalhamento específico, uma construção de uma política adequada, é só nós pensarmos, por exemplo, aqui de um celular, né? Porque escolher um celular, né, A ou B, a pessoa que está escolhendo pode determinar o celular que ela quer de acordo com a quantidade de dinheiro que ela tem, os recursos que o celular tem, porque o risco é certo, né? Você sabe quanto custa um celular, você sabe o quanto que o celular vai te atrapalhar na sua vida, você sabe quais ferramentas o celular tem, né? Então, é muito fácil você conseguir determinar qual o impacto que o celular vai ter na vida de uma pessoa e quando ela perde. Agora, o medicamento não é assim. Por quê? Porque as pessoas não têm capacidade suficiente de julgamento para determinar qual medicamento elas precisam. Eles sempre dependem de um profissional para ajudar ela na seleção, ou esse profissional seleciona. E mesmo se ele selecionar o produto adequadamente, o risco é incerto porque os medicamentos podem causar reações adversas, que são sintomas ruins, negativos, que vêm do uso correto do medicamento. Então, a relação do risco e do benefício que o medicamento causa na saúde de uma pessoa sempre vai ser incerta. Então, precisa de um monitoramento adequado e de um processo mais complexo do que comprar ou não comprar determinado produto. Então, quando eu falo sobre essa incerteza do efeito dos medicamentos, né, nós temos vários problemas relacionados à farmacoterapia, como problemas de prescrição de medicamentos inadequada, dispensação de maneira adequada, o uso inadequado, o uso errado, o uso excessivo. Nós também temos erros de medicação, né, se nós pensarmos dentro do contexto hospitalar, onde muitos medicamentos são administrados, né? Então nós temos possibilidades de troca, omissão de dose, dose duplicada, né? E além disso, tem os próprios determinantes sociais de saúde, ou seja, a capacidade das pessoas compreenderem o funcionamento do sistema, que pode fazer com que os medicamentos sejam armazenados de maneira incorreta ou até mesmo não utilizados por algum critério social de acesso ao medicamento. Tudo isso pode levar a um evento adverso ao medicamento,
que pode gerar um dano grave à saúde, que é a morbidade relacionada ao medicamento. Né? Um exemplo de uma morbidade relacionada ao medicamento, nós podemos pensar com a insulina, por exemplo. Porque se o paciente não usa a insulina de maneira adequada, na dose que precisa, ele vai ter um descontrole da sua diabetes. Agora, se ele usar a insulina numa dose mais alta que ele precisa, ou de uma maneira errada, isso pode causar uma hipoglicemia, né, que pode gerar uma internação de emergência e um problema mais grave na sua saúde. Então, quando nós pensamos num medicamento, nós temos que pensar numa escala industrial, porque nós estamos cuidando de milhões de pessoas. Nós temos que pensar numa escala econômica, porque o custo do medicamento é alto, né? E uma perspectiva sanitária, porque eu preciso do controle da qualidade desses medicamentos que são produzidos, eu preciso de uma restrição relacionada ao preço que eles são comercializados para poder ter um controle da possibilidade de pagamento pelas pessoas, mas também um controle da prescrição desse medicamento e um controle do monitoramento do uso para saber se o medicamento está fazendo bem ou mal para aquela sociedade. Então eu preciso de políticas específicas para determinar esses três eixos. Então a gente pode chamar a assistência farmacêutica como isso, como essa estrutura que regula o sistema de saúde. Ela tenta alcançar o acesso e uso racional de medicamentos. O medicamento é um insumo essencial dessa assistência farmacêutica. Tem que ter sua eficácia testada, a segurança e qualidade comprovadas, né? É um conjunto de ações integradas, ou seja, a assistência farmacêutica ela não existe fora do sistema de saúde, ela é integrada com todas as outras ações, né? Buscam sempre os melhores resultados possíveis em saúde e tem o farmacêutico como um profissional essencial, mas não é o único para a sua execução. Então, para a gente pensar a inserção da assistência farmacêutica no SUS, como é que ela funciona de uma maneira bem resumida, nós podemos falar dos componentes da assistência farmacêutica. Então, nós temos o componente básico, o especializado e o estratégico. Então, o componente básico da assistência farmacêutica são os medicamentos de responsabilidade da prefeitura municipal e que tem os medicamentos nas suas unidades básicas de saúde. Então, são para demandas relacionadas à atenção primária. O componente básico, ele tem financiamento tripartite, ou seja, o governo federal dá um valor, o governo estadual dá um valor e o município tem que investir um valor para a compra desses medicamentos para disponibilizar para a população. O componente especializado são para doenças que existem um protocolo clínico ou uma diretriz terapêutica específica e geralmente são medicamentos de alto custo. Então esses medicamentos têm a compra centralizada pelo estado ou pelo município e ele é disponibilizado nas farmácias do componente especializado. E o componente estratégico são medicamentos para doenças endêmicas e epidemias, né? Principalmente doenças infecciosas de longa duração, como HIV/AIDS, tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de Chagas, toxoplasmose, né? Entre outras doenças, né? Em que a compra desse medicamento é centralizada e a dispensação, a orientação do uso acontece no SAIS, né? Que é o Serviço de Atendimento especializado. Então, todos os municípios geralmente têm farmácias ou dispensários que têm os medicamentos do componente básico, né? Mas também tem farmácias específicas do componente especializado e farmácias específicas do componente estratégico. Todas elas estão nos municípios, mas a gestão dessas farmácias, né, o financiamento, não é necessariamente do município, como o componente especializado do Estado e da União, e o componente estratégico é da União. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco a importância, né, da assistência farmacêutica, que é uma coisa bem complexa e bem importante, estratégica para o funcionamento do nosso sistema de saúde. E eu deixo aqui algumas referências, né, importantes para vocês poderem aprofundar mais o conhecimento da assistência farmacêutica. Até mais!